A criança tenta responder uma atividade, a resposta não vem. Será que o problema está com ela? Será que a atividade está mal elaborada? Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre adaptação de atividades para alunos com deficiência. Se você tem interesse nesse assunto, já fica logo aí nesse vídeo, pega papel e caneta para ir anotando tudo, vai se inscrevendo aí para não perder os próximos vídeos que estão daqui, ó, fica de olho. Bora lá? Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Adriane. Se é a sua primeira vez aqui, já vai se inscrevendo aí para não perder nada dos conteúdos que eu posto por aqui. O seu aluno, você deve saber qual que é o tipo de dificuldade, o tipo de transtorno, o tipo de deficiência que o seu aluno tem, para dessa forma você conseguir ajudá-lo de uma forma mais efetiva. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se o seu aluno é um deficiente visual, você tem uma baixa visão, você deve se preocupar muito com a questão da atividade impressa e como que você elabora essa atividade para o seu aluno. Então a folha ela tem que ser uma folha mais fosca, a letra tem que ser tamanho 16, né? Para uma pessoa que não tem alteração visual pode ser tamanho 12, mas para alunos com deficiência visual aí precisa do tamanho 16, né? Alunos com baixa visão. Se você tem um aluno que tem déficit de atenção, é muito importante na hora que você for elaborar uma atividade impressa, você pode colocar margens com algum desenho, alguma coisa, normalmente os professores do ensino fundamental gostam muito disso, mas tem que ter um certo cuidado. Não dá para encher muito a folha de informações, porque isso vai chamar mais atenção desse aluno do que a atividade, ou seja, aí esses desenhos, essas ilustrações em excesso acabam se tornando distratores e não é o que a gente quer para o nosso aluno, né? A educação inclusiva é um direito da pessoa com deficiência. E o nosso papel é auxiliar essas pessoas a adquirir determinadas habilidades. O aluno com necessidade especial, ele tem o tempo dele de maturação e ele precisa desse tempo. E para construir o seu conhecimento, ele precisa de ver, ele precisa de tocar, ele precisa de algo mais concreto. Informações extremamente abstratas para ele não surtem efeito nenhum para que ele possa adquirir a sua aprendizagem, para que ele possa construir o seu conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui durante o vídeo. O conteúdo para você trabalhar com o seu aluno com deficiência deve ser um conteúdo objetivo, interessante, claro e acessível para o seu aluno. Então, se você vai usar, por exemplo, uma palavra lá na sua atividade que você precisa estar mostrando, estar desenvolvendo com ele algum assunto, você tem que pensar, se ligar aí na questão do contexto desse aluno. Porque se for algo que seja muito abstrato, que ele não conheça, que ele não tenha noção nenhuma, para ele também não vai resolver nada. Então, se você, por exemplo, tem um aluno aí que não tem muito acesso a, por exemplo, a tecnologias. Falar, por exemplo, do iMac para ele, que é um computador de última geração, vai ser a mesma coisa de nada. Porque ele não tem acesso, ele não conhece, ele nunca viu falar, então para ele aquilo não vai ter importância nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma ali no aprendizado dele. Porque o aluno com deficiência, principalmente o aluno com deficiência intelectual, lembre-se sempre disso, ele é um aluno que precisa do concreto e do visual. Então tudo que você for trabalhar com ele,
para que ele possa assimilar de maneira mais tranquila e mais eficaz, você precisa ter o concreto juntamente com o que você está trabalhando. Então não adianta, por exemplo, você dar uma operação lá para ele resolver e pronto, aqui está aqui a operação. Os alunos considerados aí regulares, a gente dá as operações, né, depois que já trabalhou determinado tipo de operação com o aluno e ele vai e consegue resolver. O aluno que tem deficiência intelectual, ele tem todo um tempo, todo um processo para se chegar àquela resposta, para poder entender. O tempo dele é maior para memorizar, para compreender. E para isso você precisa do auxílio do concreto. As possibilidades são muitas. Você pode trabalhar com a escrita, com o desenho, com música. Você pode trabalhar com músicas, com jogos, com duplas. E tem uma gama de atividades que você pode ir explorando e que sejam concretas e que você vai atingir de forma muito mais eficaz esse aluno. Por exemplo, o que seria um quadrado verde? Ele precisa ver a forma, ele precisa tocar, ele precisa sentir a forma do quadrado e ver também a cor, né? Se eu falo quadrado azul, ele tem que estar aqui com o quadrado azul para ele visualizar. Se eu falo, por exemplo, um círculo vermelho, então ele está aqui também com a forma do círculo. Então, ele precisa estar sempre em constante contato com o concreto. Você pode utilizar fichinhas para que ele conte, para que ele monte grupos. Você pode usar conjuntos de palitos. Uma outra forma que eu tenho aqui de adaptação de atividades para alunos deficientes. Eu estou aqui com 3 cenas de uma fábula chamada Tartaruga e a Lebre. Dessa fábula, a tartaruga apostou com a lebre quem chegaria primeiro, né, a uma corrida. Só que a lebre, como a tartaruga é muito lenta para andar, a lebre achou que poderia ganhar tranquilamente, facilmente. Então, o que ela fez? Ela apostou e, enquanto a tartaruga caminhava, ela foi descansar, bem tranquila, achando que ela ganharia, né, essa caminhada aí, essa corrida. E quando chegou ao final da corrida, a lebre se assustou muito, porque a tartaruga foi a vencedora. Então, enquanto ela estava dormindo, a tartaruga conseguiu vencer a corrida. Então, mas para você fazer essa leitura do texto, para os alunos regulares, automaticamente eles vão imaginando todas essas cenas aqui, né? No momento que eles estão ouvindo a história. Mas para o aluno com deficiência, principalmente o deficiente intelectual, né? O aluno DI, ele necessita de ter acesso às imagens, os personagens, as cenas, para que ele consiga compreender de forma mais tranquila do que se trata ali, no caso, a história que o professor está trabalhando. Um aluno que tenha dificuldade aí motora, para ele é importante que, ao invés de se ampliar a letra, como no caso do aluno aí de baixa visão, é necessário se ampliar o espaço onde o aluno vai estar preenchendo as respostas ali da atividade. Para desenvolver a coordenação motora fina, é muito recomendado, né, o uso de massinha, fazer trabalhos para desenvolver o movimento de pinça, mas é importante ser lembrado aqui que não é apenas o desenvolvimento motor, quando a gente fala do desenvolvimento motor, apenas o desenvolvimento da coordenação motora fina. Ele precisa de desenvolver todo o seu esquema corporal para que ele possa conseguir se desenvolver também a parte da coordenação motora fina.
Então é importante que sejam dados jogos, que ele movimente, que ele utilize o corpo ali. Outra dica importante, quando você trabalhar com atividade impressa, colocar uma atividade em cada folha, ou seja, não dividir essa atividade, uma parte numa folha, outra em outra, ou colocar 3 questões, por exemplo, numa folha só. Que isso você confunde esse aluno totalmente, então assim você deve utilizar uma folha para cada atividade. Usar questões aí de preferência de múltipla escolha ao invés de questões discursivas. Logicamente que tem momentos que o professor precisa de avaliar o que o aluno dá conta ali de escrita, né? A produção de texto, mesmo que ele consiga escrever uma frase, uma palavra, uma letra, então o professor precisa saber o que ele dá conta de escrever. Mas quando o foco não for esse, da produção de texto, da escrita, for a compreensão daquele conteúdo que ele está trabalhando, é bem tranquilo, bem mais fácil para o aluno a questão aí de múltipla escolha, né, para o aluno que tem essa dificuldade aí de memorização. Se é uma criança, por exemplo, com TDAH, então ele não tem necessariamente que fazer menos atividades do que os alunos considerados regulares. Mas uma forma que o professor pode atingir, conseguir a concentração dele por um tempo um pouco maior, né? Porque a concentração do aluno TDAH é mínima, né? Então ele pode, ao invés de dar uma sequência de atividades muito grandes, né? Por exemplo, operações, uma quantidade muito grande, variar o tipo de atividades ali. Então dá menos questões, mas de cada tipo de assunto diferente dentro ali da matéria. Então, para que ele possa ir tirando o foco, no mesmo tempo que ele terminou, por exemplo, determinadas questões ali, ele já vai para outras, então ele já vai mudando o foco e para conseguir ficar mais preso, porque se ele recebe uma quantidade muito grande de atividades do mesmo conteúdo que o restante da turma, ele começa a fazer, daí um tempo ele já está no mundo dele aí da imaginação aí e totalmente viajante. E aí, o vídeo te ajudou a clarear um pouquinho aí, te ajudou a despertar algumas ideias para você fazer adaptações aí para o seu aluno com deficiência? As deficiências são múltiplas e as adaptações também são muitas e muitas e muitas. Não dá para mostrar apenas em um vídeo. Então, esse vídeo é apenas para dar algumas ideias e a partir dessas ideias você começar a criar também a partir delas. E se você quiser mostrar, quiser comentar aqui, eu vou gostar muito. Se valeu a pena, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal. Toda segunda-feira, novo vídeo. Eu, como professora, esse período de provas e tudo é uma loucura. Então eu fiquei devendo para vocês aí esse vídeo que eu gostaria muito de ter postado na semana passada. Não foi possível, mas ele está chegando aqui. E, novamente, outro vídeo na próxima segunda-feira. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.